Estamos de volta com o programa Voto a Voto. Já se encontra aqui no nosso estúdio o deputado Marcelo Castro, candidato a deputado estadual pelo PMDB. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Raíssa. Marcelo, antes de começar o script aqui, eu gostaria que você respondesse por que você continuou, persistiu na sua candidatura a deputado estadual, quando seu nome foi cogitado, inclusive, até para o Senado. Bom, Arlete, as razões são várias, mas eu não estava preparado para ser candidato a um cargo majoritário. Eu acho, honestamente, que a minha imagem de homem público ainda não está devidamente consolidada, não está devidamente plantada construída ao ponto de eu pleitear um cargo majoritário. Eu acho que é preciso eu passar mais um período ainda como deputado estadual ou federal para ter minha imagem mais difundida, mais consolidada, ter uma imagem mais nítida, mais inconfundível, para então eu poder disputar um cargo majoritário. Eu acho que a razão principal foi essa, mas existem inúmeras razões, dentre elas a condição financeira, que é uma coisa que infelizmente aqui no Piauí, eu acho que no Brasil todo, pesa muito, e eu não tenho. Infelizmente, né? Infelizmente. Marcelo, e a respeito das pesquisas, né, que agora se reverteram a favor de UOL Ferraz, como é que você analisa isso? Bom, Leto, eu acho que essa pesquisa do Ibope vem mais ou menos indicar aquilo que todos nós já esperávamos e que todos nós que fazemos política já sabíamos. No início da campanha, o Freitas Neto estava na frente, o UOL Ferraz atrás, e o Ibope aqui do Piauí fez uma pesquisa distinguindo o eleitor urbano do eleitor rural. No eleitorado urbano, o Freitas Neto estava mais ou menos igual com o UOL Ferraz, no eleitorado rural havia um grande desnível. Isso acontecia porque o professor UOL Ferraz, apesar de ser um nome estadual, é um homem que teve toda a sua militância política aqui em Teresina, onde foi vereador, vice-prefeito, deputado federal e prefeito por 2 vezes. Então ele não era tão conhecido no interior do estado, sobretudo na zona rural, onde não tem energia, não tem televisão. Então, na sede dos municípios, na zona urbana, o professor UOL Ferraz era mais conhecido porque há 2 anos atrás a TV Globo publicou uma reportagem dizendo que ele era o melhor prefeito do Brasil. Então se tornou conhecido. Mas na zona rural, aquele homem que vive no campo, que não tem televisão, não tem meio de comunicação, não conhecia o professor UOL Ferraz. Não é que não fosse votar nele. Ele pertencia, vamos dizer, a um esquema político que iria votar no UOL Ferraz. Mas quando chegava o pesquisador e perguntava em quem você vai votar, ele respondia, eu não sei. Por isso é que existia esse número muito grande de indecisos. Que o Ibope vem dando isso até na pesquisa anterior, ainda era um número em torno de 18%. Então, o Ibope aqui do Piauí havia identificado que o número de indecisos estava diminuindo, que no Ibope está a 7%, e que o índice do professor UOL Ferraz estava subindo. Mas o Ibope nacional insistia em manter o número de indecisos alto e o número do professor UOL Ferraz baixo. Mas na pesquisa que saiu ontem na TV Globo, a nível nacional, o número do Ibope já se aproxima um pouco do número do Ibope aqui do Piauí. Então, o número de indecisos dele, que era 18%, baixou para 15%, e o do professor UOL Ferraz estava em 28%, subiu para 33%. E o do Freitas Neto, que já esteve em 49%, baixou para 47%, passou para 46%, agora baixou para 43%. Então, eu acho que o ponto mais grave da pesquisa, o ponto mais crítico da pesquisa do Ibope nacional foi essa queda do Freitas Neto, porque o Freitas Neto estava estabilizado. Então, o que acontece normalmente com o candidato é que ele tem um número, às vezes não cresce, o outro cresce e o acompanha. Mas agora está acontecendo 2 fenômenos, é o UOL Ferraz subindo e o Freitas Neto caindo. Quer dizer, se essa tendência continuar, que é provável, né? É provável pelas pesquisas. Se continuar, o que vai acontecer é que dentro de pouco tempo as curvas se cruzarão. É sabido, deputado, que o senhor perdeu algumas bases importantes, bases eleitorais, como Piripiri, se não me falha a memória, Curimatá. Isso dificultou sua eleição? E as pessoas que lá lhe apoiavam, que agora deixam de apoiar? Foi por motivos, quer dizer, foi por problema de raiva, de picuinha, alguma coisa, ou simplesmente um acordo que houve? Acontece o seguinte, Piripiri foi a cidade que me deu a maior votação na eleição passada. Luiz Menezes era o prefeito de lá, é muito amigo meu, é praticamente um irmão. E às vezes até muitas vezes mais do que um irmão, porque às vezes existem irmãos que não são amigos, né? E eu verdadeiramente sou amigo pelo Luiz, tenho verdadeira adoração por ele. É uma pessoa seríssima, de grande sensibilidade, um homem bom, trabalhador, bem quisto na cidade. E ele me deu essa votação lá, que foi uma votação espetacular, eu tive 7 mil votos em Piripiri.
Mas desde a época que o Luiz votou em mim, que nós já sabíamos e estava planejado que na eleição seguinte, que é essa agora, o Luiz seria candidato a deputado estadual. Não tinha sentido uma cidade como Piripiri, de 40 e tantos mil eleitores, ficar votando num candidato de fora como votava em mim. Eu estava apenas preenchendo um vazio, dado uma circunstância que existia em Piripiri. Mas é óbvio que uma liderança como Luiz Menezes não poderia ficar sem um mandato de deputado estadual. Então já estava dentro do plano, tudo programado, tudo planejado. Mesmo porque, Arlete, na eleição passada eu tive 26.700 votos. O último deputado votado do nosso lado teve 8.500 votos. O que significa dizer que eu tive voto para eleger 3 deputados e meio. Quer dizer, isso é um contrassenso, isso é uma burrice, vamos dizer assim. Quer dizer, se eu pudesse planejar os votos, se eu pudesse planejar os votos e distribuir para eu ter 8.500, o Luiz 8.500, o outro 8.500, quer dizer, nós seríamos 3 deputados. Excelente. Nós seríamos 3 deputados estaduais na Assembleia e não só um, porque eu sou um só tem um voto, só tem uma voz. Então 3 fariam muito mais do que um só. Então o caso do Luiz não tem nada disso, o Luiz continua meu amigo. Eu sofri com ele demais e ele sabe perfeitamente. Isso que aconteceu durante o governo é público, todo mundo sabe, todo mundo conhece, viu? Ele está do outro lado, eu sinto, ele sente porque eu estou do lado de cá. Eu acredito que um dia nós vamos nos encontrar novamente, nossa amizade é muito grande, temos comunhão de pensamentos, de ideias, de método de trabalho, mas infelizmente a política é assim. E a situação política em São Raimundo Nonato? Parece que agora ficou gente demais, como é que tá? O senhor, você, me permite assim, o filho do ex-prefeito Gaspar, como é que anda esse negócio por aí? Não, São Raimundo é uma cidade que talvez nós pudéssemos dizer que é a capital da política do Piauí. Porque enquanto Parnaíba, Luiz Correia, Buriti dos Lopes, que tem aproximadamente 90 mil eleitores, tem apenas 3 candidatos da região, São Raimundo Nonato e a região Anísio de Abreu, Caracol do Arco Verde e Dom Inocêncio, tem 10 candidatos. Então, o povo lá gosta de política, faz política, viu? Vivem discutindo política, falando em política. E o voto em São Raimundo realmente é muito disputado. Eu tive agora na festa do padroeiro lá em São Raimundo, agora na festa de agosto. Eu comentava com um amigo meu, eu digo, olha, eu acho que o voto mais disputado do planeta é esse voto aqui, de São Raimundo Nonato. E mais disputado em número de quantidade, em quantidade e qualidade, porque todos são candidatos de São Raimundo Nonato, pessoas que têm traquejo na política, que sabem fazer política, que têm tradição, que têm experiência, como o Valdemar Macedo, que é uma raposa na política, o Nilton Macedo, meu pai, né, o Zé de Castro, que é quem faz a política em São Raimundo, eu quase não tenho muita ligação, porque tenho que cuidar dos outros municípios, a política que entrega é meu pai, o Dr. Valdir, meu tio e outros parentes lá, outros amigos. Tem o Gaspar Ferreira, que tem um filho que é candidato, tem o Batista Dias, que o pai dele foi deputado, ele já foi deputado, quer dizer, todas as pessoas de expressão. Tem o Zeca Diabo, que o irmão dele foi simplesmente o candidato a prefeito lá, que foi derrotado. Né? Tem o Antônio Dias, tem o Ezequiel Dias, todos são filhos de São Raimundo Nonato. Né? Tem o Franklin Paz Landim, que é de Caracol, que é vizinho de São Raimundo, faz parte do mesmo complexo de São Raimundo Nonato. E tem o candidato do PT, que esse candidato existe em todo lugar. Então nós somos 7 candidatos em São Raimundo Nonato, numa região que tem aproximadamente 45 mil eleitores. Então para nós é muito mais desvantajoso do que a região de Parnaíba, como eu citei o exemplo. Quer dizer, nós vamos enfrentar muito maior dificuldade porque nós lutamos num universo menor com um número muito maior de candidatos. Mas como o pessoal de São Raimundo é muito danado para arranjar voto e para fazer política, pode ser que eles consigam em outros lugares para complementar a sua eleição. O resultado é que ninguém seria eleito por São Raimundo Nonato. Quer dizer, a eleição vai ser tão fracionada que todos terão um pouco de voto e terão que complementar a eleição fora, que é natural. Tem uma pergunta aqui do telespectador, eu não sei se é lá em São Raimundo Nonato, né? Já que tem tanto deputado, pode ser que seja, né? Candidato, aliás. Então, se é verdade que no interior do estado tem deputado que está trocando a própria sobrevivência pelo voto, esquecendo até de indicar o professor Walter Ferraz. Existe isso? Não, isso não existe. Olha, isso é uma maldade. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, fulano o deputado só está preocupado com a sua eleição, não está preocupado com a eleição do governador. Isso é uma besteira, isso é uma burrice. Isso é só quem não entende de política é que diz uma sandice, uma tolice dessa. Me perdoe o telespectador, não estou dizendo essas coisas com ele, mas estou dizendo com os comentários que estão dizendo. Em realidade é o seguinte, o deputado estadual, como qualquer outro candidato, quer, em primeiro lugar e acima de tudo, que ele seja eleito. Isso é a lei natural da natureza. É a lei da natureza, é a lei da ordem natural das coisas. Ninguém prefere que outro seja eleito em seu lugar. Ele prefere, em primeiro lugar, ele ser eleito. Quem disser o contrário, não estará falando a verdade.
Mas logo em seguida... Não existe candidato que não seja eleito antes das eleições, né? Exato. Mas logo em seguida, ele quer, a todo custo, que o seu candidato a governador seja eleito. Porque ele sabe que o mandato de deputado estadual, sem o apoio do governo, de pouco lhe adianta. Vai lhe dar um salário, que é um salário ínfimo, irrisório nas condições atuais, que se ele fosse um profissional liberal, por exemplo, no meu caso, que sou médico, certamente como médico eu ganharia muito mais do que eu ganho como deputado estadual. Sem o aperreio, o trabalho, o aborrecimento, está entendendo, que se tem como deputado estadual. Por que é que se fica na política? Se fica por ideal, por amor, à causa, pela tradição, por tudo mais. Então, os deputados não estão fazendo corpo mole, pelo contrário, estão lutando decididamente, bravamente, para que o professor Alferraz seja eleito governador. Agora, aquele que vier dizer que prefere que o candidato a governador seja eleito a ele, não tem sentido. Quer dizer, em primeiro lugar, a pessoa, depois é que vem os outros. Então, os deputados estão trabalhando na sua candidatura e estão trabalhando também a candidatura do professor Alferraz, que eu acho que agora, a gente sempre, nós fizemos, Arlete, se me permite aí, uma turnê agora pelo sul do estado, com o professor Alferraz. Visitamos quase todas as cidades do sul do estado, fazendo uma média de 5 comícios por dia. E mudou completamente o clima da eleição. Antes, nós sentimos que o nosso eleitor estava assim, um pouco acanhado, tímido, ausente, passivo. Mas agora, o eleitor está às ruas, assanhado, valente, firme, corajoso, disposto, lutando. Então, eu sinto que a campanha mudou completamente. E hoje eu não tenho dúvida que o professor Alferraz será o futuro governador do Piauí. E na minha região que eu atuo, no sul do estado, de Floriano para cima, o professor Alferraz está hoje melhor do que estava o nosso candidato Alberto Silva em 86. Nós vamos ter um resultado mais favorável. Deputado, e o atraso do pagamento do funcionalismo público? Você está atrasando de alguma maneira? Atrasando, digo assim, atrapalhando a eleição do professor Alferraz? Olha, eu acredito, Arlete, que sim. Eu acho que foi a hora pior que podia acontecer. Não adianta se esconder a realidade. Quer dizer, o governador Alberto Silva sustentou o funcionalismo durante esses 3 anos e meio e quase 4 anos de administração. E na hora da eleição, atrasar o funcionalismo, isso é um baque, isso é uma coisa desagradável demais para a gente. A gente chega e vai falar com as pessoas, deputado, meu salário está atrasado, a pessoa tem razão. Ninguém quer ficar com o salário atrasado. Não pode ficar, porque o salário já é ínfimo, é pequeno. Se atrasa, como é que a pessoa vai comer, vai se alimentar, vai pagar o supermercado? Realmente é uma coisa terrível. O governador Alberto Silva hoje está em Brasília, eu espero que ele tenha bom sucesso lá junto com o Collor, e com fé em Deus ele terá, e que ele volte a pagar o funcionalismo em dia. Primeiro porque o funcionalismo merece, precisa. Mesmo que fosse fora de campanha eleitoral, seria um dever do governante, do Estado, pagar em dias, e eu espero que o governador Alberto Silva pague. E segundo, isso de certa forma atrapalha a nossa campanha eleitoral. Agora, aquela pessoa que tiver compreensão das coisas vai ver o seguinte: o professor Alferraz foi secretário da Educação, foi prefeito em Teresina, sempre pagou bem ao funcionalismo dele, sempre deu às URPs, gatilhos, pagou em dia. Então, o professor Alferraz no governo do Estado é uma garantia para o funcionalismo público de que ele terá funcionário em dia, ou terá salário em dia e ganhará bem. Deputado, nós agradecemos a sua presença no nosso programa e desejamos muito sucesso na sua reeleição. Muito obrigado, Arlete. Vamos em frente. Por aqui termina mais um Voto a Voto. Boa tarde.